Só agora. Selma, o pessoal está entrando. Primeiramente, antes de chamar, Raquel, bem-vinda, legal, o pessoal está chegando. Fique-se aqui o comentário. Hoje vai ser um bate-papo muito importante, como sempre a gente traz aqui no canal para vocês. E hoje vai ser sobre direito animal e a indústria dos ovos de galinha. Mas vai ser com uma pessoa muito especial, que é o nosso professor Yuri. Eu vou chamá-lo agora, ele vai se apresentar melhor. E ele tem muita propriedade no assunto e vai dividir toda a experiência que ele tem no estudo que ele fez sobre a indústria dos ovos. Então vamos lá. Anne, bem-vinda. Vão colocando suas perguntas, que ao longo da live, a brechinha que aparecer, eu vou fazendo, tá bom? Boa Boa noite, noite. Tudo bom, professor Yuri? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Respirou? Obrigado. Sei que você está na correria. Loucura. Imagino. Professor, eu quero agradecer você ter aceitado o convite. Eu sei da luta, do seu dia a dia, da correria, e é muito importante tê-lo aqui hoje, dividindo, doando o seu tempo para conversar, tratar de um assunto tão importante. E por que eu quis trazer, especialmente você? Você estudou sobre isso, né? Que é a questão da indústria dos ovos. E tem muita gente aqui no canal da Perita Vegana em transição, né? Que não entende ainda o que de fato ocorre com as galinhas, se realmente ocorre alguma coisa grave, que a gente deve protegê-las, enfim. Então, esse universo ainda é muito desconhecido para todo mundo, para muitas pessoas. E é isso que eu quero proporcionar aqui hoje, que você converse com a gente, tire as dúvidas das pessoas e conte tudo para a gente, o resultado do seu estudo com relação ao direito animal e à indústria dos ovos de galinha, da galinha, né? Mas antes, eu queria só te apresentar, falar um pouquinho do seu currículo para o pessoal, enquanto eles chegam, e aí o espaço é seu, você vai ter todo o tempo para dividir com a gente, tá bom? Seu conhecimento. Bom, gente, olha só. Perfeito. O professor Yuri, Yuri Fernando de Lima, ele é advogado animalista e professor universitário, mestre em Direito Animal pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Meio Ambiente e Sociedade pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, membro do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Direitos dos Animais, Meio Ambiente e Pós-Humanismo, da UFBA, e membro da Comissão Especial de Defesa dos Animais da OAB Bahia, diretor jurídico da Rede de Mobilização pela Causa Animal e sócio do Yuri Fernandes Lima Advocacia. Um currículo desse não é para todo mundo, hein, professor? Então, simbora. A primeira pergunta que eu queria te fazer, professor, primeiro, fique com a palavra, e em seguida, falar para o pessoal, né, que você escreveu o livro Direito Animal e a Indústria dos Ovos de Galinha. E a primeira pergunta que eu queria te fazer depois que você se apresentar, e dizer para a gente como é que foi a ideia desse livro, como é que surgiu esse livro. Bem-vindo. Obrigado, Flávia, pelo convite, pela oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E fiquei feliz de saber que no seu canal tem pessoas que estão na transição, né? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, não adianta a gente ficar só pregando para convertido, a gente precisa mostrar a realidade, no meu caso aqui, no nosso caso de hoje, da indústria dos ovos de galinha, para quem justamente ainda não tem conhecimento, para quem está na fase de transição, né? Ou eventualmente para quem nem sonha com isso. Eu, vira e mexe, recebo, você deve receber também, eu recebo uns feedbacks que eu fico muito feliz. Às vezes você nem está esperando, né, daquela pessoa, e a pessoa manda pelo direct, pelo WhatsApp, olha, tô vegano há 3 meses por sua causa, tô parando de comer carne, né? É muito bom. E hoje foi até interessante, porque a Xuxa tá super, né, engajada agora, e é ótimo, né, porque ela tem muitos seguidores, tem muita projeção, e ela fez um post hoje, não sei se foi hoje, mas eu vi hoje, e aí tinha uns comentários,
Aí tinha uma moça que perguntou assim, como eu faço para virar vegana? Aí tinha vários comentários de todos os tipos, né? Inclusive comentários assim, para de comer carne, ué. O outro falando, olha no Google, umas coisas bem assim. Aí eu falei para ela, eu falei, me segue que eu te ajudo, né? Porque com as nossas postagens, né, as nossas coisas do dia a dia, e eventualmente a gente está aqui para tirar dúvida também. Então, eu lembrei disso quando você falou que no seu canal tem pessoas em transição, né? Que ótimo que elas podem nos acompanhar e saber o que acontece, né? Nesse mercado horrível. Bom, eu peço desculpas pelo meu pequeno atraso, mas hoje foi uma loucura. Inclusive, já vou fazer uma breve divulgação aqui. Uma das coisas que aconteceu, a gente estava em reunião, a gente descobriu, não sei se todos sabem, não sei se você sabe, a questão dos jumentos, né, aqui da Bahia. A gente tem 3 abatedouros autorizados pelo MAPA para fazer abate de jumentos, né, no Brasil, e os 3, coincidentemente, estão aqui na Bahia. E essa luta vem desde 2018, na época a gente teve uma denúncia bárbara da cidade de Tapetinga, que é no sudoeste baiano, pelas meninas que são guerreiras lá da SOS Animais de Rua. E aí começou a nossa luta, a gente entrou com uma ação civil pública, conseguimos uma liminar, né, para proibir o abate de jumentos. Essa liminar, um ano depois, foi suspensa lá pelo TRF da primeira região, em Brasília. E aí, desde então, os abatedouros estão assim, né, bate um pouco, não abate, vai e volta, não sei o quê. E hoje a gente soube que esse abatedouro, justamente de Tapetinga, está abatendo desde março. A gente não sabia disso. Já abateram, a gente não sabe o número, né? Mas estão abatendo. A gente recebeu a notícia pelas meninas lá de Tapetinga, né? Elas descobriram isso hoje, e aí eu também queria aproveitar para compartilhar aqui com todo mundo, né? Para que todo mundo se engaje conosco nessa luta e fique ciente, porque essa é outra coisa que muita gente não sabe ainda, né? Da questão São dos jumentos. para serem consumidos na China, não é isso? Na verdade, a pele é exportada para a China, porque eles fazem. A Raquel está falando do cavalo. Também abatem cavalo no Brasil inteiro, né? Até uma moça comentou, não sei mais onde que foi, do Japão, falando que lá eles fazem sashimi ou sushi, sei lá, de cavalo, de carne de cavalo. Mas enfim, a gente pode até de repente marcar uma conversa sobre isso outro dia, né? Porque é um assunto também muito sério e que muita gente desconhece, né? A questão dos jumentos. Isso. Aí só um minutinho. Vai ter uma campanha, vamos retomar. Como é que vocês estão planejando com a questão dos jumentos? Vai ter uma Vai. mobilização? Vão ter várias coisas. Aí a gente vai atualizando todo mundo, né? E é isso. Então, para justificar um pouco o meu atraso, eu fui comer aqui um lanche vegano que a gente pediu rapidinho, entre uma coisa e outra. Estou até aqui ainda tomando suco de morango. E, bom, a minha apresentação já foi feita, né, pela Flávia, assim, do currículo, né? Então, mais uma vez agradecendo, me desculpando o atraso, agradecendo a todos que estão aqui nos assistindo. Eu até, você falou do meu livro, eu não sei mais onde ele está, porque aqui tem uma pilha de livros, eu não vou procurar, vai dar para procurar agora. Mas o meu livro se chama O Direito Animal e a Indústria dos Ovos de Galinha. 2 pontos. Crueldade, crime de maus tratos e a necessidade de uma solução. Né? Esse livro, ele é decorrente da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz aqui na UFBA. Eu sou paulista, mas moro aqui, estou morando atualmente em Salvador. E a UFBA, ela tem a única universidade no Brasil hoje que tem uma linha de pesquisa em mestrado e doutorado específica, né, em direito animal. Então, eu fiz o meu mestrado aqui. Inicialmente, eu não tinha essa ideia, né, de trabalhar com esse assunto. Estava até ontem conversando com uma amiga, que acho que está aqui nos assistindo, a Patrícia, sobre essa questão de projeto de pesquisa, né, e eu sempre acho que a coisa é muito pontual, e aí eu quero abraçar o mundo, e foi assim que eu entrei no mestrado, né, e aí eu tive que ir reduzindo, até que eu cheguei nas galinhas, né,
foram muitas discussões, muitas reflexões, e eu cheguei na questão das galinhas, né? E é um pouco daquilo também que eu acredito, as coisas são como tem que ser, né? Porque eu acabei chegando nesse assunto, que é um assunto que eu me apaixonei, eu acho fundamental, né? Eu já era vegetariano desde 2010, mas eu me tornei vegano justamente no curso do mestrado. Foi até, eu lembro bem, foi em Minas, eu estava em Belo Horizonte, a gente estava no congresso, né? Congresso de Direito Animal que tem todo ano. Isso foi, acho que foi 2018, né? Ou 2017, eu já não sei mais. Foi 2017, porque 2018 foi João Pessoa, foi aí, né? Não sei se você foi. E 2019, ano passado, foi em Aracaju, e esse ano seria em Cuiabá, mas vai ser online. Foi em 2017. Tava lá aquela coisa do congresso, todas as reflexões, até inclusive da pesquisa e tal. E imagina, né, Belo Horizonte, o café da manhã no hostel era pão de queijo, aquela coisa toda de Minas, né? E eu amava pão de queijo. Mas aí foi bem assim, acho que no segundo dia do congresso eu tive essa, né, sei lá, essa epifania, e eu falei, não tem mais condição, né? Não dá. E aí eu parei ali, né? Enfim, e aí a minha pesquisa de mestrado, então, chegou para essa questão da indústria dos ovos, de galinhas, né? Que tem os ovos de codorna, né? Outras espécies que são exploradas igualmente. E aí modéstia à parte, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado do meu trabalho, porque foi um trabalho para o qual eu me dediquei muito mesmo, né? Uhum. E aí eu quis, de toda forma, transformar em livro, principalmente por essa questão da divulgação, né? Para que esse trabalho alcance o maior número de pessoas possível, e que as pessoas tenham acesso a essa informação, que é uma informação que é sonegada do consumidor, né? A gente tem um problema que é um pouco um problema cultural, né, do nosso país, das pessoas não têm acesso, claro, mas também não tem, justamente pelas falhas na educação, não tem também esse interesse, né, em se aprofundar, em pesquisar, em estudar, e além de tudo vendem um produto, né, eu sempre falo, até falei com ela esses dias, falei, André, como é que tá a tua tese? Tem uma amiga aqui que está fazendo doutorado na UFBA, e a tese dela vai ser sobre a questão do direito autoral, porque eles vendem esses produtos com a imagem do animal, né, que cedeu a sua vida, a sua carne, ou seu ovo, ou seu leite, né, só que é uma imagem que não condiz com a realidade, porque a vaquinha lá com o bezerrinho, a gente sabe que a vaca e o bezerro são separados, é a galinha feliz, né, e a gente sabe que a galinha é brutalmente torturada. Oi? Propaganda enganosa, né, Yuri? Podemos dizer Exatamente. assim? Propaganda enganosa, claro. Porque induz, né, o consumidor a erro, né, o consumidor acha que está comprando uma coisa maravilhosa e, na verdade, é o oposto total, né? Então, não só as pessoas não sabem como é a realidade, como também acham que é outra coisa. Uhum. Vou dar uma pausa aqui, senão eu falo até amanhã, né? Boa graça. Não sei se você quer perguntar ou se eu vou Não, falando, enfim. pode continuar. Bom, então é isso, né? A origem do livro é essa. Eu, inclusive, vou fazer um lançamento presencial, mas a pandemia, né, foi bem. Meu livro foi publicado no meio da pandemia. Em junho, né, Então, no site da editora. Vamos então falar, né, para o pessoal. Eu até coloquei aqui nos comentários que está disponível no site da editora juruá.com.br e tem a versão impressa e a versão digital, né, Yuri? é, Ótimo. E foi lançado exatamente. agora, em junho de 2020, está fresquinho, saindo do forno. A Juruá é uma editora de Curitiba, e a gente, inclusive, fez esse lançamento em Portugal também. Uhum. Foi feito em Porto, né, que a Juruá tem uma filial lá. Então, a gente fez esse lançamento aqui e lá. E assim que a pandemia melhorar, ou que a gente tiver a vacina, sei lá, né? Assim que a situação for propícia, eu vou fazer o lançamento. E eu pensei em fazer em São Paulo, né? Que é a minha cidade natal, que é onde eu me formei, e onde eu tenho minha família e meus amigos. Fazer aqui em Salvador, que é onde eu moro, onde eu fiz o mestrado. E eu quero fazer em Brasília, que é uma cidade que eu gosto muito, tenho muitos amigos e tem enfim, tem muita gente, assim,
que é importante no sentido de que é importante para a nossa luta, né? A gente tem os parlamentares, tem os ministros do STF, então eu idealizei fazer esse lançamento lá também. Então, assim, essa é a história, né, resumidamente, da pesquisa de mestrado, do livro. Legal, André Leão Vegano está falando que vai providenciar. As pessoas que estão em outras cidades, além dessas três que eu falei, podem comprar pelo site da editora, ou quem quiser, quem for de São Paulo, Salvador e Brasília e quiser esperar o lançamento presencial, né, para comprar diretamente, ou pode comprar agora e depois leva para autografar, sei lá, né, ficar a critério. Bom, vou continuar falando então, né, Flávia, é isso? Pode falar. Acho que você já vai falar isso, mas eu gostaria de saber exatamente o que você constatou, porque o tema, né, o título é A Indústria dos Ovos, Crueldade, Crimes de Maus Tratos e Necessidade de uma Solução. O que foi pesquisa de campo? Você foi nas granjas? Como é que foi seu trabalho? O que você constatou? Fala pra gente a realidade da indústria dos ovos. Olha, para fins oficiais do mestrado, não foi uma pesquisa de campo, tá? Foi só uma pesquisa bibliográfica mesmo. E documental, né? Porque eu analisei os padrões da certificadora. Mas eu, sim, visitei 2 granjas, né? Porque aquela coisa, né? A nossa sede. Só que não deu tempo, porque eu teria que submeter para um comitê de ética em pesquisa e eu não tive tempo, né? Então, para fins da pesquisa, não foi pesquisa empírica, né? Mas sim, eu visitei, né? Visitei uma granja tradicional aqui no interior da Bahia e visitei uma granja certificada, onde as galinhas são criadas livres e não necessariamente felizes, né? Que é um termo que a gente questiona, que é no interior de São Paulo. E tentei visitar várias outras, né? Não consegui. Uma porque não me permitiu, que é a Mantiqueira, que fica em Minas, as outras eu não tive tempo mesmo, né? Que foi a Corim, que eu teria conseguido, mas aí foi questão de agenda e tal. Bom, essa daqui do interior da Bahia, que é bom deixar claro desde já, é o padrão do Brasil, né? Do mundo eu não posso dizer, porque eu sei da União Europeia, era a grande maioria, mas houve uma norma em 2012 proibindo, né, a criação em gaiolas, mas no Brasil na União Europeia. É proibido desde 2012. No Brasil, a gente tem aproximadamente, né, 95% da criação no sistema de gaiola, tá? Para quem não sabe, a gaiola é uma gaiola mediana, né? Mas ela tem varia muito isso em literatura, e depois quando eu fui nas granjas eu contei, né? É em torno entre 7 e 10 galinhas, né, dentro de uma gaiola, tá? Ah, a pessoa pode pensar, mas e se for uma gaiola gigante? Não, não é. É um tamanho, né, de modo que as galinhas ficam, elas não conseguem se mexer praticamente, né? Elas ficam todas igual sardinha em lata, né, que a gente fala, usa a expressão, mas elas ficam totalmente confinadas, né? Elas não têm espaço para se mexer, elas não têm espaço para abrir as asas, né? Elas não têm espaço para nada. Bom, então imagine viver a sua vida toda nessas condições, né? A vida toda, em Pará de Minas, tem muitas, com certeza não é bacana. Felizes duvido, morrem muitas quando o ventilador desliga. Me perdi agora o que eu estava falando. A vida das galinhas, né? A gente tem, a gente sabe que a vida útil das galinhas, né, nesse sistema de criação é de 2 anos, né? Então elas passam 2 anos, né, que é uma vida super reduzida, porque se fosse uma vida natural, né, ela viveria muito mais. Ela vive só 2 anos, porque é o tempo de maior produtividade do animal, né? Então ela vive esses 2 anos, pensa em 2 anos dentro de uma gaiola com mais outras ali entre 6 a 9 companheiras, né? Considerando que isso é importante a gente pensar, né? Pode ser que ela, além obviamente do horror, né, de você não conseguir nem se mexer por 2 anos e ela fica de pé, eu já vou falar melhor disso, mas elas ficam ali grudadas com pessoas, né, pessoas galináceas,
que elas pode ser que não gostem, né? A gente, né, nos nossos ambientes familiares, a gente já se estapeia, não é? Com o marido, com companheiros e companheiras, enfim, né? Já é difícil a convivência, você imagina você ficar grudado, né? Imagina a gente grudado com mais 7 pessoas durante nossa vida inteira de 2 anos. Bom, essa situação, né, é uma situação de extremo estresse para o animal. Então, isso, falando assim português bem claro, leva as galinhas à loucura, né? E aí, isso lógico que já acontece há muitas décadas, elas começaram a praticar o canibalismo, né? Justamente por essa situação de estresse constante dentro da gaiola. Fora outras coisas que eu já vou falar. E aí a indústria, para resolver esse problema do canibalismo, o que ela faz? Né? Lógico que ela não vai soltar a galinha, né? Não vai pensar em nada que vá ser bom para o animal. A indústria resolveu criar o que é chamado de debicagem, né? Que é o corte do bico da galinha. Esse bico é cortado quando a galinha ainda é uma pintainha, né? Ou seja, um filhotinho, com uma lâmina incandescente, né? E aí corta, né? De uma vez, assim, pá. E aí existem vários estudos no sentido de que essa debicagem feita dessa forma, ela causa dor crônica. Então, obviamente, não é só a dor, né? Você imagina, o bico tem uma série de terminações nervosas, então você imagina cortarem algum membro nosso com uma lâmina incandescente, né? A dor que isso vai causar, e ainda essa dor, ela fica crônica, né? Por esses 2 anos. Então, ela está vivendo dentro de uma gaiola, presa, né? Com várias outras pessoas ali, outras galinhas, né? E teve o seu bico cortado quando era bebê, e ela passa a vida inteira com essa dor, e é óbvio, imagina, dificuldade para se alimentar, para tomar água, né, com essa dor crônica no bico. Outra coisa importante para a gente ir pensando nesse cenário de terror, né, que é a gaiola. O piso da gaiola, e depois, gente, até aquele dia, né, Flávia, com as imagens, às vezes é até mais fácil, mas quem tiver interesse, pode depois, é muito fácil de achar isso no Google, né? Coloca ovo de galinha, indústria, né, criação, alguma coisa assim, que vocês vão ver as imagens. Exatamente. Então, o piso da gaiola é um piso de arame, né, inclinado. Então, primeiro, né, arame já não é o que seria o natural. A galinha anda na terra, né, anda na natureza, e ela tá ali num piso de arame, ou seja, é uma coisa que incomoda, que dói, né, e ela não tem como sair dali, ela não tem para onde ir, ela não tem nem como ir para um puleiro, porque não tem puleiro, né, ela não tem nem como deitar, ela não tem como fazer nada. Então, e esse piso ele é inclinado. Por quê? Porque à medida que elas botam os ovos rolam, né, pelo piso inclinado e vão para uma canaleta que fica à frente das gaiolas, onde os empregados da granja podem recolhê-los, né? Bom, então elas ficam nesse desconforto, né? Por causa do piso. Bom, então a gente já falou do confinamento, né? Do piso e da debicagem. Aí, assim, tem uma série de outras coisas, né? De práticas. Alguém falou aí do ventilador, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito na literatura, mas de fato, isso eu não vi lá. Na verdade, apesar de ser na Bahia, não tava, não me lembro de estar calor, assim, né? Isso não era uma questão. Mas, por exemplo, pode ser uma questão, né? A questão da temperatura, a questão do que eles fazem a iluminação artificial, ou seja, eu não sei se todos sabem, mas a galinha, naturalmente, quando o sol se põe, ela se recolhe, né? Ela vai descansar. Na indústria, o que eles fazem? Eles deixam luz artificial, né, durante a noite, para que ela se desnorteie, ache que não tem mais noite, e ela fica acordada produzindo, né? Uma outra coisa é a muda forçada, que é uma técnica de tortura, né? Você deixa o animal sem comer por 2 semanas, e isso tem uma reação lá no metabolismo, né, na parte hormonal do animal, e ele deixa de. Isso estimula ainda mais a produção dos ovos. Tudo é, claro, pensado para a produção na sua máxima potência, né? Estou até me lembrando agora de uma expressão que eu vi,
Eu não lembro agora onde foi. Foi um dos livros que eu utilizei para minha pesquisa. Mas ele fala, né, que a galinha é transformada numa máquina de ovos. E é isso mesmo, né? É uma Sim. máquina de produzir ovos. Produz 24 horas por dia durante 2 anos, sem fim de semana, sem noite, sem feriado, né? Sem nada. Uma outra coisa importante. A Rebeca entrou. Rebeca, eu preciso falar com você, viu? A Rebeca, gente, ela é presidente da ONG SOS Animais de Rua, lá de Tapetinga. E eu acabei de falar para vocês, né, que é a ONG dela que fez a denúncia em 2018 do massacre dos jumentos e fez agora de novo. Linda, Rebeca. É, e outra coisa, importantíssima falar, né, a questão dos comportamentos naturais. Todas as espécies de animais têm comportamentos naturais, né? As galinhas, elas têm uma série de comportamentos naturais. Vou dar alguns exemplos. Tomar banho de poeira, né? Ou banho de areia, banho de terra, né? Se empolerar. Ela gosta de ter um poleiro e subir lá no poleiro e se empolerar. Ela gosta de botar os ovos, né? Ela gosta de tomar banho de sol, de dar pequenos voos, né? De correr, ciscar, né? Que eu esqueci outro dia. Ela gosta de ciscar, né? Então vejam, numa situação dessa, exatamente, Renata. Por isso que a gente precisa que essas informações cheguem para as pessoas, né? A gente precisa trabalhar cada um de nós, né, como sementes, para que eu também acho que se as pessoas souberem disso, elas vão parar de consumir ou vão, no máximo, optar por um ovo certificado, sobre o qual eu vou falar melhor daqui a pouco. Então, a partir do que eu falei, todos esses comportamentos naturais são negados às galinhas, né? Porque dentro de uma gaiola sem bico, sem espaço, com a grade embaixo inclinada. Ela não tem puleiro, ela não pode ciscar, ela não pode chocar o próprio ovo, né? Imagina Gente, imagina a psique do animal, né? É uma tortura. É Sim. exatamente comparável ao que nós fizemos na nossa ditadura militar, ao que a Alemanha nazista fez, né? São práticas de tortura. Você deixar um ser senciente, consciente, né? Imagina o desespero. Ela põe o ovo foi embora, ela não consegue chocar aquele ovo, ela não se empoleira, ela não toma um banho dela, ela não passeia, né? A gente, nessa quarentena, já está enlouquecendo, né? Às vezes sem se dar conta, você imagina esses animais, né? Então, essa questão do comportamento natural é muito importante, né? Porque todas as espécies têm. Quem estuda cavalo, quem estuda cachorro, quem estuda gato, quem estuda jumento, né? Cada espécie tem os seus comportamentos naturais. Bom, então, os pintinhos, né? Eu acabei de pensar nisso, foi transmissão de pensamento. Então eu já vou falar, né? Porque eu ia falar da certificação, mas eu já vou adiantar então a questão dos pintinhos e das próprias galinhas, né? Porque as galinhas, depois desses 2 anos, o que acontece com elas? Né? Elas são libertadas? Não. Né? Elas vão para um santuário de galinhas? Não. Um dos meus sonhos é ter um santuário, assim, ter um espaço de terra muito grande, né? Para poder levar esses animais, resgatar, né? Enfim, esses animais todos que tiveram essa vida horrorosa, poderem ter um fim, né, digno, como a Bambi agora está podendo ter lá no Santuário dos Elefantes, né? Vocês devem estar acompanhando, que legal. Bom, mas depois desses 2 anos, o que acontece? As galinhas vão para o abate, né? Então elas são abatidas brutalmente para que a sua carne seja consumida, né? Uhum. Então as pessoas, além de comerem esses ovos, e aí, gente, eu gosto sempre de falar assim, esse ovo, lá na granja aqui do interior, eu vi, né, a questão sanitária também, né? Se a pessoa compra ovo no supermercado achando, imagina, né? Tem o CIF, né? O selo de inspeção federal do mapa, tem, né? Imagina. Gente, tinha mosca que pousava no excremento da galinha e pousava em cima do ovo. Né? Tudo bem, depois faz uma higienizaçãozinha, mas a gente não sabe, né? Até que ponto, né? As coisas já entraram pela casca. Bom, então tem a questão sanitária e tem a questão, que eu até falei, né, aquele outro dia, a questão, para não falar espiritual, para não parecer que eu estou aqui fazendo uma pregação religiosa, até porque eu não sou kardecista, mas existe uma questão energética, né? Você come aquele ovo impregnado de 2 anos de tortura,
né? E depois você vai comer a carne daquele animal. Imagina, né? O Uhum. que aquilo não carrega. Bom, isso é o que acontece. Oi? Não ouvi. Muitos defendem que a gente consome aquela violência, né? Aquela carne impregnada de adrenalina, né? De energia negativa. Isso acaba fazendo mal para a gente também. Você até indicou um livro, Yuri, durante a nossa aula, a aula que você ministrou. Eu esqueci agora. O livro chama A Fisiologia da Alma, Isso. do Espírito Ramatiz, né? É um livro kardecista. Eu não sou, mas eu gosto muito, né, desse livro, principalmente na primeira parte, que é onde ele fala sobre essa questão do consumo. Ele não fala só do consumo de carne, ele fala de álcool e de cigarro também. Mas ele fala, né, dessa coisa da carne, né, dessa energia que impregna o nosso perispírito, né? E eu acho, eu não tenho dúvida, Flávia, de que o que a gente vive hoje mundialmente, né, a gente vive num mundo muito violento, né? Às vezes eu paro para pensar assim, essa coisa, por exemplo, né, quando a gente vê essas coisas do Oriente Médio, né, eles ainda estão. Esses dias mesmo eu vi, agora eu já não sei nem mais o que, acho que era da. O que era? Ai, não lembro mais, mas era algum desses países lá do Oriente Médio ou da Ásia que estavam em guerra com o outro, que tem um território que não reconhece. E eu lembro que quando eu estava na escola, a gente fez um trabalho sobre essa questão do Oriente Médio, e eu falo, gente, já se passaram 30 anos, estou exagerando, sei lá, 20, 30 anos, né? E essas nações continuam se matando em guerra, né? Então a gente vive, fora o que os Estados Unidos fazem com o resto do mundo, fora tudo, né? A gente vive em guerra, né? A gente vive num mundo muito violento, e eu acho que isso tem total relação, né, com a maneira como a gente vive, né? Não é só a matança dos animais de produção para alimentar o mundo, né? É também essa destruição desenfreada da natureza, né? Que não para também, né? Enfim, mas aí é outro assunto, já estou delirando. Mas, com relação aos pintinhos, bom, vocês estão aí se perguntando, né? Isso eu vou falar também, que tem gente que não sabe. Qual livro? O livro do Ramatiz é A Fisiologia da Alma. Eu acho que é esse, né? Não é o meu. Tem gente que não sabe a diferença entre ovo galado e ovo não galado, né? Tem gente que acha que ovo é ovo, né? E que teria um pintinho ali dentro. Então é o seguinte: o ovo, isso mesmo, Danilo, o ovo dessa indústria, o ovo que a gente vai no supermercado e compra, né? A gente, assim, né? No geral, é ovo não galado, né? Ou seja, é um ovo que a galinha, né, bota naturalmente. Existe uma comparação que pode ser até um pouco grosseira, mas o ovo da galinha é como se fosse o óvulo, né, da humana fêmea, né? Então a galinha ela bota o ovo, não precisa do galo para galar, né, para fecundar aquele ovo, tá? O ovo galado existe, né, desde que haja um galo. Então o que acontece? Essas galinhas poedeiras elas vêm das chamadas granjas matrizes, né? Essa eu não visitei. E na época eu perguntei, por exemplo, essa granja daqui do interior da Bahia, ela comprava as galinhas, as frangas, né, de uma granja matriz de São Paulo. Então, na granja matriz, você tem a galinha e o galo, né? E aí os ovos são os ovos galados, ou seja, são ovos que têm pintinho ali dentro. Por quê? Porque precisa da pintainha, no caso, para que ela vire uma franga e vire uma galinha para pôr ovo para a pessoa comer, comprar no supermercado e comer, né? Porém, né, a natureza, nós sabemos que pode nascer um pintinho macho ali, né? E nasce, né? 50% mais ou menos de pintinhos machos. Então, quando o pintinho macho nasce, o que eles fazem? O que a indústria faz? Bom, se a indústria passa uma lâmina quente no bico de um bebê, né, para que ela, quando cresça, não mate a amiguinha, porque está estressada, o que ele faz com o pintinho macho? Eles matam, né? Porque o pintinho macho não tem nenhuma serventia para a indústria. Então, o método humanitário internacionalmente aceito é a trituração dos pintinhos vivos, né? Humanitário com todas as aspas e todas as ironias, né? É o que eles consideram como humanitário. Então, eles trituram, tá? Imaginem vocês pegando um monte de bebezinho humano, né? Ou de gatinho e cachorrinho, que a gente está mais acostumado, né?
dentro da nossa esquizofrenia moral, como alguns falam, ou dissonância cognitiva. Então, imaginem pegar um monte de bebezinho, humano, gato, cachorro, e jogar numa máquina de triturar vivo, né? É isso que é feito com os pintinhos, tá? Também Por muito ser mais fácil de barato, achar. Yuri, as pessoas podem perguntar, mas para que matar desse jeito? Porque é a forma mais barata. Se aquele animal é visto como um produto, como algo que não tem valor, né, e para eles não tem valor mesmo, então descarta da maneira mais fácil. Bota no triturador, que vai todo mundo junto, sem custo para a indústria. Não é por aí? É, se você for parar para pensar, talvez o mais barato seja jogar no saco, né? O sacão de lixo para asfixiar, porque aí o único custo seria o saco, né? Plástico, que eu acho que é mais barato do que a energia elétrica para fazer o triturador, né? Tô pensando. Verdade. Mas assim, o que é que eles consideram mais humanitário a trituração do que o ensacamento e o sufocamento, porque a trituração eles dizem, né, que é instantâneo, que o pintinho nem sente, né? Enquanto que no saco eles vão ali sufocando até morrer, embora isso seja usado também, né? O Danilo falou aí que é cruel. Eu quero dizer para vocês que mais de uma zootecnista e veterinária ao longo desses anos me falaram, Yuri, é a indústria mais cruel que existe, tá? Então, quem ainda come ovo, né, agora tem conhecimento para deixar esse hábito, né, degradante e espalhar essa semente, porque de fato é uma indústria horrorosa, né? É a pior de todas. Então é isso. Depois de toda essa vida de tortura da galinha, a galinha é abatida para o consumo da sua carne, o pintinho macho é triturado ou fica morto, fica asfixiando em saco, né, até morrer. Para quê? Para que não, né? Porque eles não servem. Mas o que eles fazem, né, com a trituração ali do pintinho? Isso é transformado em ração, né? Ração para as próprias irmãs, ou seja, para essas galinhas que vão ser exploradas, elas se alimentam dos próprios irmãos triturados vivos, né? Isso com certeza também, elas sabem disso, né? Isso deve ser uma coisa muito terrível, né, para a psique delas. É, então, e aí existe a possibilidade também dessa trituração ser usada para fazer ração dos nossos cães e gatos, né? Bom, então, gente, isso tudo isso para dizer o seguinte, que ainda que a pessoa opte, né, por consumir um ovo de galinhas criadas livres, que eu já vou falar agora, estou vendo que faltam 16 minutos aqui, ainda assim, né, mesmo na indústria, nessa questão da declaração da Duda, né, mesmo se a galinha for criada solta, os pintinhos machos vão morrer triturados do mesmo jeito, né, e as próprias galinhas vão ser abatidas para o consumo da carne, tá? Então, é uma alternativa, né? Mas tem essas questões. Fora outras, né, que a gente também pode pensar. A questão da instrumentalização do animal, né? Uhum. A objetificação, a exploração de toda forma, né? Porque embora ela esteja livre, né, e expressando seus comportamentos naturais, ela Mesma ela está forma. ali sendo utilizada, né? Uhum. Bom, com relação à certificação, né? Durante a pesquisa, eu ia propor a criação de uma certificação e aí eu descobri que já existe, né? A Certified Humane, que faz a certificação não só de ovos, ela faz de outros tipos de criação também, né? E ela tem um protocolo, e até naquele dia, Flávio, eu não deixei de mencionar, mas acho que é importante, eu até falo isso na minha pesquisa, é, o grupo, né, de cientistas que fizeram, que elaboraram esse protocolo de bem-estar que a Certified Humane aplica, né, para os seus clientes, é composto de grandes nomes, inclusive da Temple Grandin, né, que é um nome internacional aí do bem-estar animal. E de fato, assim, né, de forma bem técnica, eu analisei, né, esse protocolo e eu acho que ele é muito bom, né? Inclusive eu fiz, né? Mencionei que eu fiz a comparação com o protocolo de bem-estar da professora Carla Molento, da Federal do Paraná, né? Então tudo isso eu analiso e descrevo no livro, e eu cheguei à conclusão de que esse protocolo garante o bem-estar, com algumas exceções, por exemplo, a questão da debicagem, né?
eles não tinham uma solução ainda para a questão da debicagem, né? Mas tirando isso, toda essa questão da criação, dos comportamentos naturais, tudo isso é observado, né, no protocolo. Agora, fala. Me tira uma dúvida. Então, nessas galinhas criadas soltas e felizes, com aspas, O feliz e você tira, é só soltas mesmo. soltas, fazem a debicagem também? Eu achava que não fazia. Também fazem, então. Pode Bem fazer. soltas. Ou seja, É porque aí que tá. Essa granja que eu visitei em São Paulo, que é da Toca, eles não fazem debicagem, né? E aí, por que não fazem? Porque eles utilizam uma linhagem que é chamada Lohmann Brown. Infelizmente, não existe bem-estar em nenhuma indústria animal. Então, Raquel, assim, eu acho que, por exemplo, é isso. Ó. E aí eu acho que a importância da gente ir atrás mesmo, né? Eu penso que não dá muito para confiar, a gente tem que, de fato, ir verificar. Então, essa que eu fui e eu vi, já tendo estudado os protocolos e tudo, né? De fato, ali elas estão todos os comportamentos naturais observados, né? Aquele dia eu mostrei as fotos, elas têm os poleiros, elas têm as chocadeiras, elas têm a área externa, né? Elas podem tomar banho de areia, tomar sol, tem a presença do galo, né? Dentre elas para estimular o comportamento natural, enfim. E elas não são delicadas porque essa linhagem Lohmann Brown é uma linhagem dita mais pacífica e, lógico, elas não estão na gaiola, né? Então, tem que ser visto caso a caso, mas embora o protocolo preveja a debicagem, pode ser que muitas vezes não seja necessário. Porque se elas estão soltas, né, elas não vão ficar estressadas e não vai ter o canibalismo, né? Principalmente se for numa linhagem que seja mais mansa, que era o caso dessas. Elas estavam de boa ali, realmente, né? Continuo não comendo ovo, não como esse ovo da Toca. Muito também porque tem a questão dos pintinhos, a questão da própria galinha que vai morrer e vai virar carne, né? Tem tudo isso. Mas assim, se a pessoa for analisar estritamente o bem-estar ali, né, de novo, daquelas galinhas, eu penso que, inclusive essa fazenda, gente, quem quiser pode visitar, né? Isso eu acho legal também. Em compensação, como eu mencionei para vocês, a mantiqueira, né, não me deixou visitar de jeito nenhum. E eu achei isso muito estranho, né? Então é isso. A gente tem um protocolo de uma certificadora, que é um protocolo feito por pessoas como a Temple Grandin, e essa certificadora dá o selo, né, para a empresa. E tem a fiscalização e tal. Mas a empresa não deixa você visitar, né? E assim, eu até vou aproveitar aqui para fazer também uma outra correção com relação ao Certified Humane, que aquele dia eu falei, acho que eu mencionei alguma coisa de serem empresas, né? Mas a Certified Humane Brasil, ela é uma ONG, né? Mas também isso não nos deixa seguros no sentido de que não vai haver nenhum tipo de problema, né? Não estou fazendo nenhuma acusação, mas assim, a gente não pode, eu penso assim, principalmente quando se trata dos animais, que são seres vulneráveis, né, que não falam, que a gente não tem como saber. A gente não pode confiar 100% em ninguém, concorda? Então, assim, é uma certificadora que tem né, um respaldo desse, que é uma ONG, mesmo se não fosse, né? Mas, e aí? O que está acontecendo lá no meio da história? Às vezes a própria empresa pode tentar enganar de alguma forma a certificadora, sei lá o que pode acontecer, né? O fato é que, assim, eu não ter podido ver me deixou cismado. Né? Achei estranhíssimo. Então, por isso que aí eu proponho, né? Dentre outras coisas, eu proponho que essa certificação e essa fiscalização fossem feitas por um órgão do governo, né? E eu sugiro até uma agência reguladora, justamente também pela ideia da agência reguladora ter uma autonomia, né? Quando as agências reguladoras foram criadas, era justamente, né, para fiscalizar aqueles serviços que eram públicos e tinham sido privatizados. Então, as agências reguladoras, elas são autarquias, né, que têm uma autonomia financeira, administrativa, etc., né? Claro que também, principalmente se pensando no Brasil, né, em toda a corrupção endêmica que a gente tem, nada é 100%,
né? Eu acho que o que é mais garantido mesmo é o nosso papel, né, de consumidores e de cidadãos. Então, a gente ter acesso às informações, a gente fazer as nossas escolhas, né? E a gente. Eu penso que o ideal é evitar mesmo, né? Não consumir nenhum produto de origem animal, né? E, E de toda forma fazer, e aí cada um de nós, né, que já tem esse conhecimento e essa posição, a gente vai espalhando as sementes, né? Mas eu acho que todos nós, e aqueles que estão em transição, e os que não estão, né, tem que ir atrás. Por exemplo, eu descobri essa semana, não sei se vocês sabem, existe um guia alimentar para a população brasileira, criado pelo Ministério da Saúde. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu descobri essa semana, hum, né? Que é um documento que, inclusive, agora parece que estão querendo também, claro, né? Nessa onda aí de destruição do governo, estão querendo mais um retrocesso. E aí, tudo bem, ali nesse documento tem umas coisas assim, mas ele reconhece, por exemplo, a questão ambiental, né? Que a criação do gado é uma das principais causas do aquecimento global, do desmatamento. E tem uma parte ali que eles falam, né? Que a proteína animal não é imprescindível para a nossa dieta, né? e, Então, achei legal que tem esse documento do Ministério da Saúde, né? Mas assim, nem eu, né, que sou, que pesquiso, que estudo, que me interesso, não sabia que existia esse documento até ontem, até esses dias, né? Então eu fico pensando na grande parte da população, né? Não vai saber que tem, porque a gente começa a pensar, a gente está falando dos alimentos veganos, mas é a questão também dos orgânicos, né? uhum, O que é tudo que a gente consome? Eu falei aquele dia que eu sou louco do supermercado, né? E eu fico sempre horrorizado com o que as pessoas levam para casa e para dentro dos seus corpos depois, né? É, hoje também eu fui no supermercado comprar arroz e eu vi, nem sei como é que chama isso, essas carnes, sei lá, é a carne que fica fora da geladeira, que fica a vácuo, assim, é tipo um embutido, sei lá como é que chama, aquele monte, assim, uma coisa horrorosa. E as pessoas consomem essas coisas, consomem um monte de produto industrializado, né? A gente esses dias estava se perguntando aqui, né? Às vezes a gente compra uma coisa ou outra de fora que é dita como vegana, né? E a gente sempre desconfia, né? Aí eu falei aquele dia, né? O pessoal lá da Princípio Animal do Rio Grande do Sul, eles fazem muito isso, né? uhum. Investigam, mandam e-mail, aí acabam descobrindo que a empresa mentiu, entram com ação. Gente, mesmo as empresas, tem um monte de empresa vegana que usa o produto de origem animal, gente. A gente tá lenhado. Se a gente não ficar ligado, ferrou. Exatamente, Yuri, bem lembrado. Rose, ela pediu, tem como pôr o link desse documento? Acho que é do Guia Alimentar, é do Ministério da Saúde, né? Que você está se referindo? Pronto. É, Rodrigo botou agora. Tá aí, já até Rose. botou. É fácil de encontrar na internet. Então, professor Yuri, as informações que você trouxe só veio reforçar, né, a nossa convicção de que por trás do consumo do ovo da galinha existe sim maus tratos, crueldade animal, porque muitas pessoas questionam, né? Mas por que o ovo? Nem ovo vocês comem? A galinha não põe ovo de todo Uhum. jeito? Não, ela põe ovo naturalmente, claro, mas nas indústrias elas são estimuladas a produzirem mais e mais ovos que normalmente elas não produziriam. Então, qual é o Sim, problema do ovo? É que a galinha poedeira, né, criada para botar ovo para consumo, ela passa a vida, que foi os 2 anos, a média de 2 anos que o professor Yuri falou, ela passa a vida sendo tratada como máquina, como um verdadeiro objeto de produção de ovos, numa qualidade de vida extremamente abominável. E após esses 2 anos, quando a produção, me corrija, tá, professor? Quando a produção de ovo cai, para não perderem também esse material, esse produto, que é a galinha, ela é levada para o abatedouro, matadouro, para virar ou nuggets, carne de hambúrguer, o que seja. Né? Ela vai ser abatida, vai ser assassinada. Então, assim, é uma vida miserável e uma morte horrorosa. Isso é a realidade do ovo. Mas tem um ovo de galinhas soltas, que o professor trouxe aqui. Tudo bem, ela pode passar a vida com um certo bem-estar, mas ela vai ser abatida, assassinada da mesma forma que as outras galinhas. Então não existe um respeito, né, à dignidade daquele indivíduo, né, que os animais são indivíduos. Aí nenhum. entra o direito animal, né, professor? Que aí você pode dizer, então, a indústria dos ovos fere o direito daquele animal, correto? Fere todos os direitos.
Foi bom você ter falado isso, porque eu lembrei de mais uma coisa que a gente também precisa ficar atento. Até estava falando com a Patrícia também. Tem muita gente que acha que aquele ovo vermelho é o ovo da galinha caipira. E o ovo branco é o ovo da galinha do galinha. Não tem nada a ver, gente. Isso aí tem a ver com a linhagem da galinha. Por exemplo, essa galinha lá da toca, ela botava também ovos. Tinha galinhas que botavam ovos vermelhos, né? Então, o ovo vermelho ele não é necessariamente caipira, ele é um ovo da linhagem, de uma determinada linhagem da galinha que pode estar dentro da gaiola, né? Ou pode ser um ovo branco de uma galinha que está solta. Então, muito cuidado, porque muitas empresas também elas põem ovo caipira. Só que esse ovo caipira é só um nome que se dá. Porque para ser o ovo caipira, existe inclusive uma norma legal disciplinando, né, as regras para que o ovo seja considerado caipira. Então, muito cuidado também, né, com essa informação. O ovo pode ser branco e ser caipira, vice-versa, né? Não tem essa coisa. Então é importante ficar atento também para essa questão da cor do ovo, né? E é tudo propaganda enganosa, gente, tudo, né? A gente precisa ficar muito atento com tudo. O Flávio, eu estava vendo aqui que falta 3 para as 9, mas a gente começou 9 em pouco ou 9 em Nós ponto? estamos com 53 minutos de live. Temos 7 minutos. Então tá bom. Porque eu queria falar uma outra coisa que é o seguinte. A gente não para de chegar o WhatsApp aqui, eu tenho que ficar toda hora. Eu queria falar o quê, meu Deus? Vamos ver se eu lembro rápido aqui. Falamos de aplicação. O que mais? Para, tá vendo? Eu não lembro o que eu ia falar. Era alguma coisa desse. Não. O ovo vermelho, o ovo branco. Não sei, gente. Façam perguntas aí que talvez eu me lembre. Paulo chegou no finalzinho, mas vai ficar salva, Paulo, viu? Aí você assiste. Lembrei que eu ia falar. Ia contar, que nem eu contei aquele dia, né, da galinha que a minha tia adotou lá em São Paulo, né? Que foi uma galinha certamente utilizada na indústria, porque tem uma. Depois eu vou até te mandar, Flávio, pra você ver a foto. É uma foto que foi tirada de perfil, dá para ver bem o bico cortado. Então aquela galinha, ela foi. É isso, né? Algumas têm uma sorte de escapar desse inferno. Então ela escapou, né? Tem uma outra coisa muito importante para falar, vou falar rapidinho. Minha tia achou ela num tipo uma macumba, né? Também com aspas, um nome vulgar aí. E aí hoje ela vive lá com a minha tia, tranquila e feliz. E eu tô falando isso porque minha tia vira e mexe manda uma foto de um monte de ovo, né? Gente, este ovo eu não comeria da mesma forma, tá? Mas assim, este ovo, né? É uma questão até pra gente pensar, talvez. Minha tia usa o ovo dela para fazer as coisas dela lá. Embora minha tia também, ela não é vegana, mas ela praticamente não consome, né? Mas assim, é uma galinha que foi resgatada, que vive lá como um membro da família multiespécie. Essa é super multiespécie, né? Tem de tudo ali, né? Tem tartaruga, tem cachorro, tem gato, tem gente, tem passarinho, tudo resgata. Minha tia resgata tudo. E a galinha bota ovo. E ela bota naturalmente, como todas botam, só que no ritmo dela. É um ovo que não é galado. Ela choca, minha tia deixa ela chocar. Então tem toda a coisa. E vai fazer o que com esse ovo? Vai jogar fora? Poderia jogar, né? Mas a minha tia usa, né? Então, isso seria um ovo de uma galinha caipira, e esse ovo é branco, também para falar isso, né? E uma última coisa que eu acho importante a gente falar é a questão que também talvez fosse tema para uma outra live, talvez não comigo, né? Mas assim, o ovo, gente, é totalmente desnecessário. Tá? Totalmente. Tanto minha tia é uma sensação. Ela já teve outra galinha que viveu 5 anos com ela. Essa galinha que tá hoje é branca e a que morreu era marrom, né? 2 linhagens diferentes. A gente não precisa do ovo do ponto de vista nutricional. Olha o que o Montezuma está falando, gente, a produção mundial. Eu não gosto nem de ver. E outra, para a gente fazer as nossas coisas em casa, a gente não precisa, né, Flávio? Isso é bom a gente falar porque tem gente que não sabe. Por exemplo, bolo, né? Bolo doce. A gente faz, demorou aqui para descobrir, mas a gente faz aqui em casa. O Vitor usava ainda em algum momento, né? Usava banana para substituir, usou chia, usou linhaça, mas assim, a gente descobriu a coisa mais maravilhosa. Você realmente não precisa de nada, nem do ovo, nem do substituto, né? Em algumas receitas você tem, né? Você pode usar a chia, né? Germinada, que fica aquela baba, a linhaça, a banana.
né, você tem uma série de alimentos naturais, saudáveis, sem tortura, que você pode usar para fazer seus doces, suas comidas e tudo, né? E, por fim, aquela coisa maravilhosa que eu falei aquele dia, que eu acho maravilhoso, né? Embora também tenha implicações éticas, a questão da agricultura celular, né? Que a professora Carla Molento, da Federal do Paraná, estuda. Existe uma empresa chamada Clara Foods, que vem desenvolvendo, por enquanto, a clara do ovo de maneira sintética em laboratório, né? A gema é um pouco mais complicada, porque a clara é só albumina, né? E é muito fácil, segundo a professora Carla me explicou, é muito fácil de fazer isso em laboratório, né? Então a gente tem uma perspectiva aí também para um futuro, penso eu, a médio prazo, né? De ter uma agricultura celular, não só para ovo, mas também para carne, né? Que você vai poder deixar o animal, né? Vivo, pelo menos, né? Na pior das hipóteses, porque você vai precisar de uma célula dele para fazer o produto em laboratório, mas é isso, né? E a gente vai de novo naquelas questões da instrumentalização e tal. Mas, claro, né? Aquilo que eu acho que eu comentei aquele dia, eu penso que a gente tem, né, até meu livro fala da questão da certificação, eu concluo falando que é melhor, por conta de tudo isso que a gente conversou, que é melhor que ninguém consuma ovo, né? Mas que a certificação já é um passo, né? E eu penso que essas práticas de bem-estar, elas são importantes, né? Porque é melhor a gente ter os animais vivendo de uma maneira um pouco melhor. O que é melhor? A gente sabe que tem um mercado aí, olha o que o Montezuma pôs, um mercado imenso para consumo de tudo, mas de ovo principalmente. Inclusive, isso tudo vem crescendo, viu, gente? Você tem as pessoas que consomem, né? Inclusive tem gente que sabe da realidade e continua consumindo, né? Que Tom Reagan lá em Jaulas Vazias vai classificar os três tipos, né, de pessoas, né? Os vincianos, os relutantes e tal. Então tem gente que vai continuar consumindo. Então é melhor que as galinhas que estão fabricando, né? Essas máquinas de ovos que estão fazendo ovos para o ser humano, é melhor que elas vivam de uma maneira um pouco melhor do que viver em gaiola durante a vida inteira. Mesma coisa para porco, para boi, para cavalo, que, né, que a gente começou a live falando disso, para todos os animais, né? E dentro desse pensamento, é melhor a gente ter uma agricultura celular, né, do que ter o que é hoje. Porque o que a gente tem hoje, né, vou finalizando por causa do tempo, aí você finaliza, né, mas eu sempre falo, eu sempre descrevo que a gente vive como se a gente vivesse na Idade Média. Né? As nossas práticas são bárbaras, né? É uma coisa horrorosa. Exatamente. Pessoa, foi muito, 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 muito bom. Muito obrigada. Eu vou repetir aqui o nome do livro para o pessoal entrar no site, se já quiser adquirir por meio virtual. O nome do livro é Direito Animal e a Indústria dos Ovos de Galinhas. Crueldade, crimes de maus tratos e a necessidade de uma solução. Então, no livro você encontra o que o professor falou e muito mais informações, tá? Pode fechar, professor, temos 30 segundos. Muito obrigada. Gente, obrigada pela presença. Muito obrigado a todos. Parabéns, Flávio, pelas lives, pela iniciativa. E vamos seguir. Vamos sim. Obrigadão.